Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh glória, grandioso é o Senhor, grandioso é o nosso Deus. Gostaria de ler em Tiago, glória a Deus, capítulo 5, que diz assim, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo de aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jures nem pelos céus, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dia entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus. Essa palavra foi escrita por Tiago, irmão do Senhor, que nasceu da mesma mãe. Ele era um dos irmãos de Jesus, de sangue. Deixa eu ver aqui, certo. Então, ele escreveu essa exortação, né, irmãos? Exorta a paciência e acerca do juramento e acerca da oração e de conversão de pecadores. Né? Para nós é muito boa essa palavra, para que a gente venha ver como que a gente deve proceder como cristão, né, irmãos? Sede pacientes. Meu Deus. Sede pacientes. Pai amado, né? A paciência é um dos frutos que o crente deve ter,
né, irmãos? Que nós estamos sempre buscando de Deus a paciência, porque pela falta dela a gente pode cometer muitos atos desagradáveis por falta de paciência. A gente observa que tem pessoas que não têm paciência nem para conversar, né? Não tem paciência de esperar alguém contar alguma coisa, né? Porque falta longanimidade, falta benignidade, e é tão feio, né? Em Provérbios, agora eu não lembro porque eu não estava estudando sobre isso, mas eu lembro que em Provérbios está dizendo que abrir a boca precipitadamente é vergonha e desonra, né? É muito feio. Verdade, falta de paciência. A falta de paciência, irmãos, destrói muitas coisas, né? E não convém para nós, que somos servos do Senhor. É algo que nós temos que buscar, porque quando vem a tribulação, a gente fala para o Senhor tirar. Senhor, eu preciso sair dessa tribulação. E a tribulação Deus dá para quê? Porque você pediu paciência. A tribulação produz a paciência. E o Senhor diz, irmãos, sede pacientes até a volta do Senhor. O lavrador, ele espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que recebe a chuva temporã e serode. Então aqui está dando um exemplo do lavrador, né? Que ele semeia semente, ele já vai receber o fruto? Claro que não. Lavra a terra, semeia, e fica esperando a chuva, meu Deus, né? E com muita paciência, porque o que ele vai poder fazer, né? Tem coisa que ele pode ir lá regar. Igual uma horta, você liga a mangueira e vai regar a sua horta. Mas uma plantação aí de arroz, ou de feijão, uma plantação de soja, de milho, e algo mais, tem que esperar a chuva. E isso aí não depende do lavrador. Depende de Deus, então ele tem que ter paciência para esperar a chuva temporã e serôdia. Assim o Senhor também, ele fala, dando um exemplo para nós, do lavrador, para que a gente também venha ser pacientes na tribulação, né, irmãos? Esperando do Senhor a resposta da boca dele. E cedo ou mais tarde, essa tribulação vai sair. E nós sairemos pessoas maduras, cheia de paciência e de longanimidade. Glória a Deus. Sede vós também paciente na tribulação, tal. Verso 9. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meu Deus. Todo dia a gente fala sobre isso. Todo dia. E todo dia o Senhor está mostrando para nós isso. Porque você está mostrando todo dia, porque ainda a gente está a trabalhar nessa área. Essa área, né, irmãos, que o Senhor não gosta, que a gente faz, é muito ruim. O Espírito Santo entristece. Que a gente fica se queixando uns contra os outros, né? Isso é a base de tudo, irmãos, o amor de Deus. É o mandamento de Deus. Os 10 mandamentos se resumem nisso. O amar a Deus e ao próximo. Então, todo dia ele está batendo nessa tecla. Os irmãos já repararam? Os irmãos já observaram que todo dia que a gente lê a Bíblia, todo dia no devocional, está aqui o negócio. Amar o próximo, respeitar o próximo, não falar do próximo, não falar isso, não fazer aquilo. Não é verdade? E aqui de novo, irmãos, não vos queixeis contra os outros. Ai, Pai eterno. Se a gente marcar no caderninho quantas vezes nós queixamos um dos outros durante o dia, meu Deus. Meu Deus.
né? Então, por isso que eu oro a Deus assim, para mim, por mim, né? Trabalha em mim, Jesus. Tira a sombra do meu coração. Senhor, me ajuda a amar o meu próximo. Eu não quero queixar dele. Eu não quero, Senhor. Eu não quero e não vou, Senhor. Né? Para que Deus venha nos ajudar nessa parte, porque essa parte é terrível, é pedregosa, né? A gente quer queixar de parente, quer queixar dos amigos, de irmão de igreja, né? Dos irmãos da fé, né? Por quê? Porque a gente se surpreende com as atitudes das pessoas e daí a gente acaba se queixando contra ela. Meu Deus, quando alguém fala da gente, a gente quer correr, falar pro outro, olha, você viu o que ele falou de mim? A gente fica se queixando, né? Então aqui tá falando assim, ó, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, né? Porque, irmãos, o inimigo joga um contra o outro, não é verdade? Ó, você tem que gostar dessa aqui você não precisa gostar, né? Então o Senhor está falando para nós não queixar. Para que nós não sejamos condenados. Oxe, então quer dizer que é perigoso a gente receber uma condenação? Olha, irmãos, é perigoso, hein? Perigoso a gente ser condenado por queixar do irmão. Só de queixar do irmão a gente pode ser condenado. É o que está dizendo aqui a palavra. Ué, como que nós vamos reinar eternamente no céu com uma pessoa que a gente não gosta? Né? Aí, se Jesus deixar, se o Senhor Jesus, por exemplo, deixar eu entrar no céu dessa forma, o que vai acontecer lá? Vai acontecer o seguinte, eu vou chegar em Jesus e vou ficar falando, olha, Jesus, está vendo lá o Abraão? Eu não gosto do jeito que ele está sentado na mesa. Aí eu olho o anjo, olha, Jesus, o anjo ele veio aqui, me deu o maná para me comer e deu só esse pouquinho. Jesus, não sei o quê. Jesus, aquele anjo lá está voando para lá, aquela irmã lá está correndo para cá. Aquela irmã está dançando diante do trono de Deus. Jesus, porque essa mesa aqui é de ouro, eu queria de cristal. Jesus, não sei o quê. Já pensou se Jesus deixa eu entrar no céu queixando de tudo, dos meus irmãos, queixando das coisas? Aí não será um reino de paz, irmãos. Aí será um reino de contenda, um reino de trevas. Não vai ser bom, não é verdade? Não vai ser bom. Então, por isso que nós temos que ser lapidados agora, para que quando a gente entrar lá, não tenha nada disso lá. É só paz, alegria, gozo no Espírito, só. Então, Ele não vai permitir, irmãos, entrar no céu esse tipo de gente. Porque senão, como que fica a palavra dEle? Né? Então, se eu queixar contra os irmãos, eu posso ser condenada. Não é verdade? Então é algo que eu tenho que meditar bem, me examinar para ver se eu não estou nessa lista aí, né? Deus me livre. E tem pessoas que ficam toda feliz, contente, achando que está fazendo uma justiça, queixando contra o outro. E não está. Não é verdade? É perigoso para a nossa salvação. Meus amados, toma, por exemplo, as aflições e paciência de Jó, dos irmãos, né? Que falaram em nome do Senhor. Eles também sofreram, né? Os irmãos, vamos tomar exemplo deles, né? Por que tomar o exemplo das aflições de Jó? Por quê? Porque os amigos deles vieram. Os amigos de Jó vieram visitar ele. Falaram tanta coisa para ele, né? Por que será que você está nessa situação, hein, Jó? Você pecou contra Deus, Jó? E falaram um monte de coisa para Jó. E o que aconteceu? O próprio Deus lutou por Jó.
Não precisou ele falar nada. Não precisou ele acusar os amigos dele. Deus falou assim para os amigos de Jó: vocês pegam um sacrifício e leva lá para o meu servo Jó orar por vocês, né? Seus cabeçudos, seus orelhudos. Ai, que vontade de falar isso, né? Tá vendo como a gente precisa se converter? Tá vendo como eu preciso, né? Que acende na gente ira, não é verdade? Contra o nosso próximo. Tá vendo? Só uma atitude. Então, aí Jó orou por eles. Tá vendo, irmãos? Quando a gente se coloca na posição de servo de Deus, Deus usou Jó como sacerdote daqueles homens que falaram dele. Quando a gente deixa Deus agir por nós, Deus exalta a gente. Jó orou pelos aqueles amigos deles que vieram falar dele. Agora, se Jó tivesse tomado a direção, se Jó tivesse se posicionado no lugar de Deus, falando um monte de coisa para eles, pode ter certeza que Deus não ia entrar nesse negócio, porque Jó já tinha entrado, verdade? Então, Jó foi um sacerdote para eles. Deus colocou Jó, né, como líder deles, né? Então, é isso que Deus está mostrando para a gente aqui, ó. Meus amados, tomai, por exemplo, de aflição e paciência, né, os profetas que falaram em nome do Senhor. Vamos tomar o exemplo dos irmãos, né? Jó, os discípulos, não é verdade? Combateram, não é verdade? Glória a Deus, mas tiveram a vitória. Vamos também olhar pelo exemplo que eles deixaram para nós. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Pensa que o Senhor não está vendo o que a gente está passando, né? Mas a gente tem que ter coragem e força e tomar atitudes da parte de Deus para que a gente não venha cair em condenação e receber a paciência para nós não pecar com a nossa boca, não é verdade? Mas, sobretudo, meus amados irmãos, não jure, viu? Não fica jurando. Não precisa você jurar por nada para mostrar que você é justo. Tem pessoa que não acredita na gente e a gente começa a falar assim, eu juro. Não precisa jurar, não precisa se justificar. O Senhor te justifica, viu? A tua palavra seja sim, sim, não, não. Para que não caia em condenação, não é verdade? Então não precisa você ficar jurando. Quantas das vezes a gente jura, meu Deus do céu, o inimigo faz a gente entrar no estreito para a gente jurar, meu Deus, que Deus venha nos perdoar, não é verdade? Tem pessoas que você fala, não, eu não falei, gente, eu não falei. Ah, eu falei, né? Eu juro que eu falei, eu juro que não falei. Mas a palavra do Senhor diz que não precisa a gente fazer isso como servo de Deus. É sim ou não. Acredita, se quiser acreditar, tudo bem. Não quiser, eu não vou jurar e acabou. Tá? Na verdade, para que nós não caiamos em condenação. Olha, tem pessoa que fala, né? A gente não vai ser condenado assim de qualquer forma, não. Olha só. 2 vezes nós lemos aqui, né? Que a gente não precisa ficar falando, se queixar um contra os outros, que a gente pode cair em condenação, e também para que a gente não venha ter juramentos, para a gente não ficar jurando. Não é verdade? Para a gente não cair em condenação, a gente não pode queixar contra o nosso próximo, e nem ter 2 palavras, ou é sim ou é não. Para que nós não caiamos em condenação. E como que não? Que a gente não pode ser condenado por qualquer coisa? Pode sim.
E não é qualquer coisa. Para nós é qualquer coisa, mas para Deus não. Para Deus é coisa séria. Irmão, se tiver alguma pessoa doente, o que a gente tem que fazer? Chamar os irmãos da igreja e orar. Só que às vezes o desespero é tão grande que a gente corre para o médico. Ah, mas quando chega no médico fica 3, 4 horas esperando o médico atender. Não é verdade? Mas então, enquanto isso, vamos chamar o presbítero da igreja e vamos orar em nome do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a oração da fé salva o doente. Meu Deus! E ainda perdoa pecado. Olha, irmãos, o que a gente está perdendo? Olha o que a gente está perdendo, irmãos. De receber a cura de Jesus, né? Oh, meu Deus. Irmão, se você está aflito, ore. Mas se alguém estiver contente, cante louvores. Olha a orientação de Deus, né, irmãos, para a nossa vida hoje. Você está triste, você está angustiado, é para nós orar. É aí que a gente pega, irmãos, quando a gente está triste ou aflito. A gente começa a falar dos outros. Tá vendo? Que é aí que a gente entra em condenação. O inimigo entra nessa brecha quando a gente está triste. Então o Senhor orienta, quando você está triste, cuidado. Vai falar com quem pode, vai orar. Corre orar. Porque senão, se escapar para o próximo, pronto, está condenado. Porque aí vira uma lambança, irmãos. Se você está feliz, cante louvor para Jesus. Olha, meu Deus, a palavra do Senhor orienta a gente, irmãos. Em tudo, hein? Em tudo. Você está culpado? Confesse o seu pecado. Confesse. Pode confessar o seu pecado. E orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um dia desse, uma irmã veio me abraçar e falou: irmã, eu pequei contra você. Eu tinha que te falar. Eu pequei contra você. Ah, irmã, eu estou tão arrependida. Oh, meu Deus. Eu amei mais essa irmã. Eu amei mais. Né? Porque é que o Senhor diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Aí a gente tem que amar e orar por essa pessoa, né, irmãos? Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por quê, irmãos? Para que sareis. Porque muitas das vezes a culpa faz a gente ficar doente. Podemos ficar numa cama por causa de culpa. A culpa vai corroendo, apodrece os ossos, corrói os ossos, irmãos. Então o Senhor diz para que nós venhamos a confessar as nossas culpas uns com os outros, para que nós venhamos sarar. Glória a Deus. E a oração feita por um justo, irmão, pode muito em seus efeitos. Ai, não tem nenhum justo sequer. Ai, meu Deus do céu. Irmãos, nós somos justificados. Nós somos justificados pelo Senhor, irmãos. Por que o Senhor está falando confessar as vossas culpas nos outros? Porque muitas das vezes a gente erra. Não é verdade? Por falta de vigilância. Mas isso não fala. Isso não quer deixar. Isso não leva nós a ser injusto. Aí sim nós somos justos. O que é justo? É pessoas que praticam justiça. Não é verdade? Pessoas que são honestas, né? Ah, eu errei, agora eu sou injusta? Não, eu errei porque eu não vigiei, mas isso não significa que eu sou injusta. Não é verdade? E o Senhor diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Aí dá o exemplo de Elias, que Elias também era gente igual nós. Ele não era um homem sobrenatural. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, tinha suas fraquezas também. Mas ele orou e pediu para que não chovesse. Ele pediu para quê? Para a chuva? A chuva não chove? Não, ele pediu para Deus. Né? Ele orou. A Bíblia diz que ele orou. Pediu para não chover.
E Deus cerrou o céu, e não choveu por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva. Mas quando ele orou da outra vez para dar chuva, aí o negócio foi mais estreito. Ele orou 7 vezes. Tá vendo? Né? Aqui na primeira, para não chover, a Bíblia só diz que ele orou uma vez. Mas para chover ele orou 7 vezes, né? Aí ele orou e falava assim pro companheiro dele, pro menino que acompanhava ele, né? Dá uma olhadinha, vai ver se vem vindo chuva. Aí o moço foi e voltou, nada. Aí Elias continuou orando. Vai lá de novo, vê se vem vindo chuva. Não, não vem vindo. Orou de novo, vai lá, volta, vê se tem algum sinal de chuva. Nada, nada. E foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª, aí Elias falou assim, e aí, tem algum sinalzinho de chuva lá no céu? Porque do jeito que Elias estava, ele ficou, né, orando ali curvado, sem levantar. E aí o moço falou assim, tem uma pequena nuvem, assim, bem pequenininha, do tamanho de uma mão de um homem. Aí Elias falou, eu vejo ele dizer, Glória, vai chover, vamos, vai chover. Ué, uma nuvem pequitiquinha, do tamanho da mão de um homem, vai chover? E Elias falou, vai chover, vamos correr e vamos falar para o rei Acabe, corre que vem vindo uma grande chuva. Meu Deus, isso é fé, gente, né? Isso é fé. E Elias não era um homem sobrenatural, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E assim o Senhor fala para nós, olha isso, olha para esses exemplos, irmãos. É diferente para nós? Não, não é diferente. Nós também, irmãos, temos que ter fé. Nós temos que ter fé, nós temos que parar com esse negócio. Será que eu consigo? Não, eu vou pedir para o pastor. Não, eu vou pedir para a irmã. Eu vou pedir para a pastora. Eu vou pedir para a diaconisa. Vou pedir para a missionária. Irmãos, você é a mesma coisa do que o outro. O mesmo Espírito Santo que habita no irmão, habita em você também. Irmãos, vamos praticar nossa fé. Irmãos, aí diz assim, e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto, tá vendo? Então, quando Elias orou, Deus mandou a chuva e a terra produziu fruto, né? Irmão, se algum de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tá vendo, irmãos? Então, se nós ajudar uma pessoa a ela se converter do mau caminho, irmãos, nós estamos livrando ela da morte. Glória a Deus, nós estaremos livrando ela do abismo, irmãos. E nós iremos cobrir a multidão de pecados. Amados, vamos meditar nessa palavra? Em Tiago, capítulo 5, vamos tirar a lição para a nossa vida. Glória a Deus, vamos ter paciência, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, sede paciente, irmãos, sede paciente, né? Oh, meu Deus, fortalecer o vosso coração, irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima. O Senhor está pertinho, irmãos. Irmãos, para que você não seja condenado, não queixeis uns contra os outros, irmãos. Vamos observar isso? Vamos nos educar, irmãos, espiritualmente? Glória a Deus. Vamos observar o que os irmãos passaram e eles tiveram vitória. E também vamos ser sim, não com a nossa palavra. Vamos parar com esse negócio de vamos falar uma coisa hoje e amanhã vamos mudar de ideia. Não, irmãos. Nós vamos ser uma pessoa só. Ou é sim ou é não, tá? Nós vamos obedecer a palavra do Senhor e quando alguém estiver doente, nós temos que chamar os presbíteros da igreja, vamos orar, ou mesmo a gente mesmo pode orar, como a gente acabou de ler, irmão. Se nós tiver fé,
como Elias teve, uma pequenina mão, uma nuvem de uma pequenina mão, transformou numa grande chuva. Amém, irmãos? Vamos ficar com essa palavra em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo justo.